Oi, amores, tudo bem com vocês? Então, hoje venho falar-vos sobre um assunto que eu considero muito importante e por isso espero que fiquem até ao final do vídeo, para caso eu vá precisar de alguma ajuda vossa ou algo assim do género. Então, no dia 17 de dezembro, eu fiquei internada por 3 dias no Hospital de Penafiel. ah, E porquê? Porque nesse dia hum, eu fui a uma consulta de rotina, porque eu ando a ser seguida em patologia renal devido a uma infecção renal que eu tive em pequenina, onde fiquei com o rim esquerdo mais pequeno do que o direito, e por isso anualmente tenho sempre uma consulta, pelo menos, e uma ecografia, para ver como os rins estão. Pronto, conclusão: este ano a médica mandou-me fazer análise ao sangue no dia 7 de novembro, em jejum. E eh, no dia da consulta, quando a médica foi ver o resultado das análises, botou as mãos à cabeça, porque eu estava com a glicose quase a 400. A nossa sorte foi que a médica dos diabetes estava lá naquele dia, então picou-me o dedo e já estava a mais 500. Tipo, a máquina já não contava. Ahm, ou seja, fui logo diagnosticada com diabetes tipo 1, ah, e fiquei lá internada. Fiquei internada de quarta a seguir ao almoço até sexta a seguir ao almoço também. Por isso, agora vou explicar um bocadinho do o que são os diabetes e essas coisas assim. Então, em primeiro lugar, é uma doença crónica, ou seja, para sempre, para toda a vida, e é caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue. Há dois tipos, os diabetes tipo 2, que resistem à ação da insulina, uh, e surge nos adultos mais velhos. Este é o tipo mais conhecido e está relacionado com hábitos alimentares, obesidade e sedentarismo. Uh, Enquanto que o tipo 1, como é o meu caso, é a ausência de insulina, surge nas crianças, adolescentes e adultos jovens. Um, Neste tipo, as células do pâncreas que produzem insulina são destruídas por um processo autoimune, ou seja, o organismo produz anticorpos contra as suas próprias células. Não se sabe a causa e pode surgir em qualquer pessoa. Por isso, antes que se comece a falar, não, não tem nada a ver com a alimentação e não, não tem nada a ver com o tipo 2. Ah, Qual é a função de insulina? Da insulina. A insulina é uma hormona produzida pelo pâncreas que permite às células de todos os órgãos utilizar a glicose do sangue, como fonte de energia para trabalharem. Ou seja, funciona como uma chave que abre a porta das células para a glicose entrar e ser consumida. Na ausência desta, a glicose acumula-se no sangue. Quais são os sintomas dos diabetes? Eu estou aqui a usar as folhas que me deram lá no hospital no internamento para ser mais fácil explicar-vos. Um, É o cansaço fácil, muita sede, aumento do apetite, emagrecimento e a urina aumentada. E como é que se pode tratar? Enquanto que o tipo 2, como as minhas avós têm, uh, pode ser tratado pela dieta e pelos comprimidos e, se for necessário, pela insulina. Mas no tipo 1, como é o meu caso, é desde sempre com a insulina. Um, a insulina é administrada sob a forma de injeções subcutâneas, que é utilizado de agulhas muito finas e pequenas
que causam muita pouca dor ou através da bomba de insulina que eu posso adquirir mais tarde se quiser. E a insulina tem que ser feita todos os dias para sempre. Um, para este tratamento, também é essencial o controle da alimentação, quer de conteúdo, quer do horário. Ou seja, eu, antes de cada refeição, preciso pesar os hidratos de carbono todos para fazer as contas, medir a glicemia, fazer as contas e aí sim saber que insulina é que eu devo administrar para a refeição. E o exercício físico também é importante para um bom controle da diabetes. Depois, avaliação da glicemia. O que é a glicemia? É o nível de açúcar no sangue. É medida numa gota de sangue utilizando um aparelho próprio, que é o glucômetro, que é este aparelhinho aqui. Isto é o glucômetro, depois tem o picador e as palhetas para aplicar o sangue. O nível ideal da glicemia está entre 80 e 140. Quando medir antes e 2 horas após as refeições, ao deitar e de madrugada. Eu agora só pico antes das refeições, porquê? Porque já tenho aqui o sensor que me ajuda a ver como estão. E eu no final do vídeo mostro-vos como é. Onde registar, eu tenho aqui uma folhinha dentro desta capa para registar a glicemia e a insulina que vou tomar também. Por isso, pronto. Depois, o funcionamento do glucômetro é fácil, é picar o dedo, meter o sangue na palheta e tá. A insulina. Vamos falar agora da insulina. Tenho a insulina de ação lenta, em que o tempo de duração da ação é de 24 horas. Normalmente eu administro-a antes de dormir, que é para o dia todo. É esta aqui. A agulha é mesmo pequena, ou seja, não vou mostrar porque não vai dar para ver. Depois, tem também a insulina de ação rápida, em que o tempo de duração da ação é 3 horas, que é esta daqui. Esta aqui administra-se antes das refeições. Depois, entre a insulina e a refeição, tenho que ter um tempo de espera de acordo como a glicemia está. Por exemplo, se estiver abaixo de 70, tenho que corrigir a hipoglicemia, porque vão estar baixos, fazer a insulina e comer. Se estiver entre 70 e 80, comer logo após a insulina. Se estiver entre 80 e 100, esperar 10 minutos para comer após a insulina. Se estiver entre 100 e 300, retirar o último algarismo do valor e esperar só os 2 primeiros após a insulina. Se tiver a mais de 300, esperar 30 minutos após a insulina. Depois, isto aqui aí, isto pronto. Locais de administração da insulina. Onde é que eu posso administrar? Posso administrar nos braços, na barriga, nas coxas e no cu. Como é que eu tenho feito nos últimos dias? Pronto. Antes do pequeno almoço, tenho feito nos braços, tenho variado a cada dia. No almoço é sempre na barriga, porquê? Porque é onde faz efeito mais rápido. No lanche e no jantar faço nas coxas e à noite a insulina lenta faço no cu. Posso dizer que é onde dói menos. Devo conservar a insulina no frigorífico, exceto aquela que estou a usar, que pode ser em temperatura ambiente. O que é a hipoglicemia? É quando os níveis de glicemia estão baixos, ou seja, abaixo de 70. Quais são os sinais e os sintomas?
tremor, palidez, sudorese, tonturas, lentificação motora e da fala, sentir muita fome, dor abdominal, falta de atenção e, e eu devo ver pelo sensor ou picar o dedo para confirmar e ver se os valores batem certo, mesmo para confirmar. E com o passar do tempo, eu ou os meus pais já vamos reconhecer facilmente se eu estou a ter uma baixa de açúcar. Depois também temos o tratamento da hipoglicemia. Por exemplo, se estiver entre determinados valores, tenho que fazer certas coisas. Por exemplo, entre 60 e 70 sem sintomas, iogurte normal ou duas bolachas Maria. 60 e 70 com sintomas, água com açúcar e repetir a glicemia após 15 minutos. Se for menor de 60 com ou sem sintomas, água com açúcar, repete glicemia após 15 minutos. Se continuar abaixo de 70, repetir açúcar. Se estiver acima, duas bolachas Maria ou um iogurte. Durante a noite, se estiver abaixo de 85, duas bolachas Maria. Eu a água com açúcar posso substituir por pastilhas de açúcar que estão dentro deste frasquinho aqui. Pronto. Depois, a hipoglicemia pode levar à perda de consciência ou à incapacidade de ingerir substâncias. O que quer dizer que alguém me tem que injetar de emergência, que é esta injeção aqui, ou um spray nasal que vamos comprar para ser mais fácil e até qualquer pessoa pode fazer, porque a injeção é um bocado mais difícil. Para material obrigatório, eu devo sempre trazer comigo uma identificação a referir que sou portador de diabetes com toque de emergência, mas acho que pronto. O glucómetro, os pacotes ou as pastilhas de açúcar, a de emergência e a insulina rápida se fizer alguma refeição fora de casa. Por exemplo, como eu não almoço na escola nenhum dia, estamos a tentar que para os lanches da manhã também não seja preciso. Depois tem aqui também os cálculos que tem que fazer para antes das refeições. Pronto, agora vou-vos mostrar o sensor para terminar o vídeo. Vou só tirar a manga da camisola. O sensor é assim. É uma bolinha. Como podem ver aqui. Pronto, então agradeço a vossa compreensão e caso me vejam tipo, a sentir mais fraca ou, ou pálida ou assim algo do género, digam-me ou digam a uma amiga minha ou a alguma funcionária ou assim. Espero que tenham compreendido e um beijo.